Bom, então vamos iniciar mais uma live. Hoje é sexta-feira, 31 de março. A gente vai começar com a gente vai fazer essa live da área de cirurgia. Bom, falando um pouco, eu sou o Daniel Furini, responsável pela área de cirurgia do Pense Revalida. E falando da área de cirurgia, ela é um pouco diferente das outras áreas, porque a gente tem que ter na nossa cabeça dois tipos de esqueleto. Então, quando a gente está frente a uma área de cirurgia, uma sala, uma estação, no caso do INEP, de cirurgia, a gente vai ter que fazer a seguinte pergunta: esse paciente, ele é um politraumatizado, ele está inestável, ou é um paciente que consegue conversar comigo, está estável? Então, dependendo dessa primeira pergunta, ou dessa primeira percepção, a gente vai ter que montar um esqueleto diferente para cada tipo de paciente. Então, nas outras áreas a gente consegue ter um esqueleto só, fazer esquematizar, e na cirurgia a gente tem essa particularidade. Então, por isso que na mentoria a gente vai trabalhar também para a gente desenvolver esses dois tipos de esqueleto, porque a nossa ideia não é a pessoa entrar, desculpa, e saber um tema, e sim resolver uma estação por área. Então, independente que tema que caia na estação, a pessoa consegue desenvolver e desenrolar aquela estação e aquele checklist. Assim como as outras áreas e as outras lives, a gente vai fazer dois checklists. Então, um checklist geralmente a gente faz de uma estação que já caiu no INEP, e depois a gente faz um checklist que da equipe Pense e Revalida. Falando um pouco sobre a área de cirurgia também, na primeira semana a gente abordou bem o esqueleto da área de cirurgia, como que a gente faz o esqueleto, quais são as perguntas principais, como que a gente diferencia um paciente estável e inestável, a gente leva para a sala vermelha, tem que conversar com o SAMU, para quem que a gente pede informação, caso o paciente não consiga responder para a gente. Então, quem quiser também conhecer um pouco mais esse esqueleto, pode olhar lá no YouTube que a gente destrinchou bem esses esqueletos. Até a gente fez um checklist na última de um paciente politraumatizado para a gente organizar essa ABCD do trauma. Tirando o INEP 2022-2, todos os INEPs teve uma estação de trauma. Nesse última edição teve essa particularidade e colocaram um abdômen agudo e trocaram pelo politrauma. Então, a gente vai continuar batendo na tecla sempre de estudar um paciente estável e um paciente inestável, que um desses dois vai cair certeza na estação do Revalida. Alguém não estava na última live? Alguém tem alguma pergunta específica sobre cirurgia? Alguém já fez a prova do INEP? Pode falar para a gente também, contar como que foi a prova de cirurgia, se foi diferente das outras áreas, se faria diferente. Abro esse espaço para quem quiser participar também, para a gente fazer uma coisa mais bate-bola. Todo mundo está fazendo a primeira vez o Revalida? Alguém já fez o 2022-2 ou 2022-1? Ou todo mundo está na primeira tentativa, primeira e última? Primeiro. Thailice disse primeira. Primeira. Ok. Primeira e última, boa. Bom, é isso aí, então. Então, para quem vai fazer a primeira vez agora, já foi comentado aqui, quando vai fazer a prova prática do INEP, são 2 dias, geralmente não, é um sábado e um domingo. No sábado tem 5 estações e no domingo também tem 5 estações. Então, o que a gente vai encontrar lá são 2 estações de cirurgia, uma no sábado e uma no domingo. Então, dentro de cirurgia, é muito provável que vai cair, não cai nenhum tema raro, é muito difícil em cirurgia a gente vê que era muito frequente, tirando 2022-2, sempre caiu o trauma, e outro tema que vem acompanhando aí, que pode ser um abdômen agudo, inflamatório, pode ser um problema urológico,
pode ser uma coisa, não foge tanto da normalidade. Então, são temas que a gente que estamos habituados a estudar. Não vai cair dificilmente vai cair um tema raro na área de cirurgia. Então, a gente preza muito para fazer o esqueleto para a gente não fugir, muito dessa tipo de aplicação de prova do INEP. Então, eu preparei aqui hoje, na primeira aula, a gente falou muito da anamnese por área. Então, quais são aquelas perguntas principais que a gente tem que fazer? Qual é a ordem de pergunta que a gente tem que fazer? E hoje eu montei um pequeno esqueleto aqui para vocês, para fazer perguntas sobre sintomas acompanhantes. Porque na área de cirurgia, o sintoma acompanhante é aquele que vai te orientar qual que é a patologia. Por exemplo, a primeira queixa da pessoa é dor abdominal. Dor abdominal tem o síndrome, né? É um síndrome também. Então, ela comparte com um monte de patologia a dor abdominal. Então, a gente tem que saber palavras-chave, que são os sintomas acompanhantes, para pontuar que tipo de essa dor abdominal aponta para qual patologia. Não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui, ou eu posso colar aqui no chat também. Deixa eu ver. Não sei se eu faço como imagem. Tenta colocar como imagem para visualizar mais fácil. Tá. Salvar como uma imagem. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Não sei se vocês conseguem. Tá compartilhando essa imagem? Ok. Então, esse é um esqueleto que eu montei aqui, que seria de sintomas associados. Então, dependendo o que o ator ou a atriz responder como positivo, ou seja, tenho esse sintoma acompanhante, a gente vai pensar alguma coisa para praticamente fechar todas as patologias dentro da área de cirurgia. Então, a pessoa chegou lá, por exemplo, com dor abdominal. Eu vou perguntar, tem febre? Tem. Então, sei que é uma patologia que já vai me levar, possivelmente, para as patologias de infecciosa. Então, tem perda de eliminação de gases ou fezes? A pessoa respondeu não, ou seja, fora do habitual, eu já vou levar meu pensamento com obstrução. Tem a alteração na cor das fezes, é uma cor mais branca, eu já vou levar para algumas patologias de vias biliares. Tem uma cor mais vermelha, eu já vou pensar em hemorragia. Então, junto com o sintoma principal, eu vou usar um desses sintomas acompanhantes para tentar fechar em que patologia que eu vou buscar explorar dentro do checklist. Então, coloquei aqui sangramento pela boca também, pode ser uma hemorragia alta ou baixa, são temas quentes também da área de cirurgia. Vou perguntar para o paciente, tem perda de peso? Independente, na área de cirurgia, tem náusea, vômito, febre, perda de peso, está sentindo cansaço? Então, tem muita patologia de câncer, CA, né, neoplasia, dentro da área de cirurgia também. E aqui também alteração na pele. A pele está mais amarela, a pele está mais branca, então já vai me levar para algumas patologias dentro da área de cirurgia também. Então, quem quiser colocar esse roteiro na cabeça na área de cirurgia, é um roteiro que você não vai usar vamos colocar 30 segundos para você tentar mapear que patologia que você está em frente numa estação. Então, como seria? Quando a pessoa chega com o cenário de atuação, geralmente você tem um sintoma principal, ou a queixa principal, né? Pode ser um sintoma, um sinal, ou outra que. No caso da cirurgia, vai ser um sinal ou um sintoma. Então, vamos chegar que o paciente tem dor abdominal. Então, você vai destrinchar toda a dor, a gente já vem falando aqui na live. Na live, vamos treinar sempre fazer a dor, destrinchar as 10 características da dor. Isso aqui não tem discussão, já foi tomado no INEP, e vocês têm que saber, sim ou sim, fazer as 10 perguntas da dor. Uma vez que você fez destrinchou a dor,
no caso desse paciente como exemplo, você vai falar, tem febre, náusea, vômito, perda de eliminação de fezes ou gases, alteração na cor da pele, sangramento pela boca ou pelo ânus, perda de peso, sente fraqueza e tem alguma alteração tá sentindo, tem a pele mais amarela ou branca? Pronto, usei 10 segundos, o que o paciente falar sim é onde que eu vou mapear mais ou menos onde que eu vou apontar a minha investigação. Deu para entender mais ou menos o raciocínio? Ou se alguém também quiser compartilhar outra pergunta que faria também para tentar mapear uma, uma possível patologia dentro da área de cirurgia. Então, esse seria mais ou menos a dica assim, de hoje, uma vez que tem a queixa principal, fazer esses sintomas associados para a gente tentar buscar aonde que a gente vai focar a nossa investigação. Então, pode lançar, não precisa falar tão rápido, com febre, náusea, vômito, perda de eliminação de gases, tal, 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 tal. Pode falar um pouco mais tranquilo. Na hora que a pessoa falou uma das alterações, é onde você vai focar ali. É mais para dar um direcionamento dentro da área de cirurgia. Lembrando que esse paciente que a gente está fazendo essa apresentação, esse esquema, é um paciente que consegue responder a gente, não é um paciente politraumatizado. Aí esse seria um esqueleto totalmente à parte, que a gente vai fazer uma estação hoje também, para a gente destrinchar um pouco mais. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida da estação em si, no dia da prática? Ou alguma questão? Sim. Jaqueline? Acho que ela levantou a mão e saiu. Tem uma pergunta no chat. Acho confuso quando muda o cenário. Como que seria, Daniele, né? Quando muda o cenário, em que sentido, Daniele? Oi, estão me escutando? Sim. Assim, é que quando vai para uma relação na UPA, né? No caso, eu estou na UBS, aí eu estou já na UPA, já tenho que fazer a monitorização, essa parte, sabe? Já foge um pouco do checklist, eu começo a ficar mais confusa. Esse é um problema principal da área de cirurgia em si, porque geralmente esse caso são pacientes inestáveis. Então, o que você tem que fazer com ele? Paciente, quando ele está inestável, geralmente ele vai ter uma história te falando que ele está inestável. Ou ele teve um acidente de via pública, ou ele chegou com sangramento na boca, ou ele chegou com um trauma crânioencefálico, ou é um paciente que quando está na triagem da enfermagem, ele está hipotenso. Então, algum sinal vai te mostrar que ele não está estável. Então, esse paciente é aquele paciente que a prioridade não é você fazer um acolhimento e uma anamnese, é você estabilizar ele para depois você conversar com ele. Essa que é a particularidade também da área de cirurgia. Lembra que eu falei que tem sempre dois esqueletos aqui, você tem que ver a primeira coisa, esse paciente, ele tem condições de conversar comigo? Ele está estável para ele contar uma história para mim? Ou é um paciente que primeiro, eu tenho que preservar a vida dele, estabilizar ele e depois começar essa investigação? Deu para entender mais ou menos? A gente vai fazer exemplos aqui hoje, eu tô com 2 checklists aqui para a gente resolver, justamente para a gente ver essa diferença. Imagina. Alguém mais? Bom, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, a gente vai começar então a realizar um checklist aqui da nossa plataforma. Alguém quer desenvolver uma estação? Lembrando que a gente está aqui por uma questão de aprendizagem, não estamos aqui para julgar nada, estamos aqui para ajudar e organizar essas informações na cabeça de vocês. Principalmente quem não participou, quem não realizou o INEP ainda,
ou quem já realizou também quer praticar um pouco mais. Vamos aproveitar a oportunidade, gente. Quem quiser participar, pode estar levantando a mão ou chamar aqui. TB. Eu gostaria de fazer uma, mas estou temeroso. Bom, fica super tranquilo. Desculpa, você pode dizer o seu nome, que aqui só aparece como TB. Meu nome é Thales. Oi, Thales. Pode ficar super tranquilo, como o Daniel falou, aqui não é uma estação para julgar ninguém, não mede conhecimentos, não é uma estação, um lugar de aprendizagem, para a gente estar aprendendo junto. Quer participar com a gente? Beleza, eu vou participar de uma aqui. Ótimo. Eu estou me sentindo bem inseguro. Comecei a estudar essa semana, mas vamos lá. Fica tranquilo. Fabi, ou Fabi, não sei, levantou a mão, quer falar alguma coisa? Queria participar, mas o colega já vai, aí você dê. Não tem problema, Fabi. Serão feitos 2 checklists hoje. Como ele levantou a mão primeiro e você em segundo, os 2 vão ser selecionados, tá bem? Tá, obrigada. De nada. Bom, Thales, a única coisa que a gente vai precisar é que você mantenha o seu microfone aberto e que você compartilhe a tela. Você já faz parte da nossa plataforma? Tá, eu comecei a fazer parte hoje da plataforma de vocês. Eu tô pelo celular, mas eu posso acessar pelo computador aqui para... Tá bem. Como você se sentir mais cômodo. Só para a gente saber se manda o código ou o link para você. A Fabi tá no celular ou tá no computador? Fabi, eu acho que saiu. Eu fui pro computador. Tá. Eu entrei no computador também aqui agora. Tá bom, vou passar para você. Passar para você. É a primeira vez, né, Thales? Você vai realizar a prova prática? É a primeira vez. Tá bom. É porque eu vou passar um caso que já caiu no INEP e é um caso interessante para a gente usar de case aqui para a gente. Beleza. Vou parar de compartilhar. Tá. Eu já tô com a plataforma aberta aqui. Uhum. Aí você copia esse código que eu te mandei, você vai no menu esquerdo ali, entrar, coloca esse código, buscar e iniciar. Tá. Iniciar, tá. Aí é para compartilhar a tela, né? Uhum. Já estou vendo aqui, você já entrou na sala. Você não chegou a realizar nenhum checklist ainda dentro da plataforma? Eu realizei, eu acho que 3 hoje. Ah, beleza. Então você sabe que eu vou liberando os impressos conforme você vai pedindo. Ele vai aparecendo aí na parte inferior. Sim. Tá bom. Então aqui a gente está aguardando o avaliador, que a gente sempre faz um paralelo, é quando você está na parte de fora da estação, né? É como se você tivesse com a porta trancada e na hora que tocar um apito, é a hora que você vai entrar na estação e vai começar a contar seu tempo. Então o que a gente pede... Oi? Eu tenho uma dúvida se quando começa a contar o tempo, eu devo me apresentar para, não sei, para a câmera, para a banca, falar meu nome completo. Isso, eu vou dar essa instrução agora. Para quem ainda não participou do Revalida INEP, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando entrar na sala, é se dirigir à câmera que vai estar filmando dentro dessa sala, dessa estação, e a gente vai se apresentar. Então, quando eu começar o tempo, você vai falar: boa noite, eu sou eu sou o Thales, pode falar seu sobrenome também, Bueno, sou o Thales Bueno, candidato à revalidação 2023. Vou iniciar a minha estação. E aí sim você começa a ler o cenário de atuação. Então, a primeira coisa que você vai falar: boa noite, sou o Thales Bueno, candidato à revalidação 2023. Vou iniciar a minha estação. Beleza. Que é um tempinho que você vai perder dentro da estação, então é bom já treinar com essa apresentação, que aí fica o restante do tempo para você usar dentro da estação. Tá ok.
Pode ser? Então, quando você falar que está pronto, eu vou iniciar o tempo aqui. Tá, pode começar. Meu nome é Thales Bueno, sou candidato à revalidação 2023. Você está no UBS e recebe o paciente do sexo masculino de 63 anos com queixa de dificuldade para iniciar a micção. Tá, no próximo... Pera. Parei a estação aqui. Desculpa, eu iniciei a estação errada. Essa estação não caiu ainda no INEP. Perdão. Deixa eu te mandar o outro código. Perdão. Essa eu vi que a gente já... Eu acho que a gente até já realizou aqui para não ficar repetido no vídeo. Beleza. Agora sim. Vou mandar de novo aqui. Me desculpe, viu? Tranquilo. Ok? Posso Pode iniciar? iniciar. Tá. Sim. Meu nome é Thales Bueno, sou candidato à revalidação 2023. Unidade de pronto atendimento, a unidade consta com os seguintes recursos: sala de internação, laboratório para análise, serviço de ecografia. Poder fazer o atendimento de um paciente do sexo masculino, 53 anos, com queixa de dor testicular. O paciente vem com exames realizados anteriormente. Nos próximos 10 minutos, realiza anamnese direcionada, exame físico, hipótese diagnóstica, conduta terapêutica, realizar as tarefas na ordem descrita. Ok. Meu nome é Thales, não sou o médico que vai te atender nesse momento, eu peço que sinta-se à vontade. E como que eu posso... Qual que é o seu nome, a sua idade e a sua profissão, por gentileza? Oi, doutor, tudo bem? Eu sou o Daniel, tenho 53 anos. Eu sou caminhoneiro. Caminhoneiro. Ok, Daniel, como que eu posso te ajudar? Então, doutor, eu tô sentindo assim uma dor assim um pouco para baixo da barriga, assim no testículo, sabe? Entendi. Desde quando começou essa dor? Doutor, faz umas 12 horas. Faz umas 12 horas. Tá. A intensidade dessa dor, de 0 a 10, quanto que você classificaria? Ah, doutor, tá num 7, Moderada, intensa? de 7 de 10. 7 de 10. Tá. Considerar como intensa. Como que é o tipo dessa dor? Ela é uma dor que queima, é uma dor que, como se fosse agulhadas? Como que você sente? É uma dor que fica contínua, assim, doutor, o tempo todo. O tempo todo. Uhum. Tem algum fator de melhora, alguma posição? Tomou algum medicamento? Ou algo piora também? Não, doutor, qualquer posição que eu fico tá doendo. Tá. Você tomou algum medicamento para essa dor? Não, doutor. Não. Ok. Você sentiu mais alguma coisa? Você sentiu que você ficou quente? Sentiu dor, náusea, dor de cabeça, mal-estar? Então, doutor, eu lá em casa tem um termômetro, eu vi que eu tava com febre. Ok. 39,2, se eu não me engano. Então você mediu essa sua temperatura, né? Uhum, Tá, 39. uhum. Ok. Você já teve episódios similares a esse anteriormente? Não, doutor, é a primeira vez que tá passando, nem sei o que que eu tenho, tá doendo muito. Tá bom. É... Particular. Então, ok. Você tem alergia a algum tipo de medicamento? Não consta. Não consta. Tá, faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Então, doutor, eu tomava um tal de tansulosina, sabe? Mas aí eu parei de tomar. Suzana. Ok. Você já teve alguma internação anteriormente, alguma cirurgia? Não consta.
Não consta. Tá. Essa dor surgiu espontânea, correto? Forma súbita ou não? Ou foi Foi aumentando, doutor. aumentando? Foi aumentando. Tá dentro dessas 12 horas. Uhum. Ok. 53 anos. Ok. Daniel, eu vou lavar minhas mãos, secá-las e aquecê-las. Eu peço a sua licença, peço que você deite na maca, tá? Peço que você retire a sua roupa, porque eu realizaria um exame físico no senhor. Você me permite? Permite sim, doutor. Tá, ok. Vamos posicionar a sua direita, tá? Vou realizar a endoscopia geral do paciente. Irei mensurar os sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial, saturação de oxigênio. Vou realizar uma inspeção, ausculta, percussão e palpação torácica, ausculta cardiorrespiratória, exame físico abdominal, inspeção, auscultação, percussão e palpação superficial e profunda, em todos os quadrantes abdominais. E vou me paramentar, seu Daniel, e com a sua autorização, vou realizar uma inspeção, tá, do seu aparato reprodutor, tá? Seu testículo, seu pênis, tá ok? Terminou seu raciocínio? Essa pergunta aí dá um gelo na barriga. Tá. Com a sua permissão, eu vou realizar também um toque retal no senhor, tá? Realizarei os dados antropométricos do paciente também, altura, peso e IMC. Terminou seu raciocínio? Terminei. Pode. Eu gostaria de perguntar para o senhor se o senhor fuma, se o senhor bebe, Não se consta. usa de drogas ilícitas. Ok. Pressão arterial 130 por 90, frequência cardíaca 102, frequência respiratória 17, temperatura axilar 39,2. Bom, senhor Daniel, a sua pressão arterial está um pouquinho elevada, tá? E o senhor está com febre nesse momento. Temperatura de 39,2. Endoscopia regular de estado geral, sudorei com face de dor, desidratado, 4 e anictérico. Aparelho cardiovascular, bulhas rítmicas, não fonética, 2 tempos sem sopro, paralisia da muscular universalmente audível, sem ruídos adventícios, abdômen dentro da normalidade, membros inferiores sem lesões ou edemas. Ok. Toque retal, próstata aumentada de tamanho e forma regular de aspecto liso, fibroelastótico. Tá, seu Daniel, o senhor tem... Aí é fibra elástico, tá bom? Eu acho que é o corretor. Ah, tá bom. Seu Daniel, o senhor tem dificuldade para urinar? Sente, quando o senhor urina, o senhor para, vê que vem aquela vontade, parece que não urinou completamente? Doutor, eu tô sentindo uma dor na hora de fazer o xixi, né? Também eu reparei que eu tô indo mais vezes ao banheiro. Mais vezes ao banheiro. Ok. Quando o senhor termina, então o senhor sente dor ao urinar? Sinto, tenho uma disúria, doutor. Ok. E quando o senhor termina de urinar, muitas vezes acontece de molhar a cueca do senhor, o senhor percebe que não urinou completamente, ou fica uma sensação que não urinou completamente? Eu tenho uma sensação que a minha urina tá mais quente, doutor. Mais quente. Tá ok. Próximo também forma regular nessa. Ok. O seu exame físico, no geral, ele tá bom, a sua pressão arterial tá um pouco elevada, como eu expliquei para o senhor, tá com febre, e a sua próstata tá um pouco aumentada, tá? No toque retal. Eu irei solicitar para o senhor um, um PSA, tá? Nesse momento, gostaria de solicitar também para o senhor um hemograma. Terminou seu raciocínio? Não. E também...
Gostaria de solicitar também o perfil renal do senhor, urina tipo 1, urocultura também. Gostaria de solicitar perfil hepático também para o senhor, TGO-TGP, e o lipidograma também. PCA 16, valor de referência 4, laboratório hemograma, série vermelha, hemácias 4.5. O seu PSA tá um pouco elevado, tá, seu Daniel? Acima do normal. O que é isso, doutor? Bom, o PSA, ele não é exclusivo de uma neoplasia, tá, de um câncer. A gente vai ter que pesquisar um pouco mais. Ele pode ser Tem levado... câncer, doutor? Isso é câncer? Tá, ainda não posso falar isso, tá, seu Daniel? Continuaremos a avaliação, tá? Mas é algo que faz a gente ficar de orelha em pé, tá bom? Mas ainda fica tranquilo, ainda não tem nada diagnosticado. Massa Meu Deus, 4.8 o que eu tenho, doutor? referência 4.3, 5.8. Bom, leucócitos, você tem uma hiperplasia prostática benigna, tá? Essa, por enquanto, é a minha principal hipótese diagnóstica. Você tem alguma dúvida, seu Daniel? Vou ficar bem, doutor? Eu vou internar, vou para casa? Você vai ficar bem, você vai para casa, vai fazer um tratamento na sua própria casa, com doxazocina. Fim da estação. Essa é uma Vamos lá. estação que a gente fez em 2022-2. Eu considero uma estação super difícil. Era uma estação onde que o ator parece que tinha algumas falas que desencontravam um pouco com a realidade do caso. Às vezes ele dava algumas respostas um pouco mais diretas, às vezes ele ficava dava umas respostas que podia levar a gente para outras patologias. E eu acho que a maioria do pessoal não foi bem nessa estação em 2022-2, e ela foi a única estação que teve uma anulação no INEP 2022-2. Teve um item que foi anulado e a gente ganhou 1,2 dessa estação. Alguém quer fazer alguma observação? Ou o Thales também quer fazer alguma observação? O que você achou dessa estação? Você ficou um pouco confuso? Você viu que na estação já falava que você não poderia voltar nas tarefas? Depois do exame físico, você também fez um pouco de anamnese. Isso já também, no caso da 2022-2, já tirava um pouco de ponto. Na realidade, quando vocês colocam sob pressão, o raciocínio mistura tudo, né? Uhum. Complicado. Alguém que está falando aqui para não colocar no chat, fica tranquilo que quando está realizando a estação, o Thales, no caso, e nem eu, que eu fico aqui na minha tela, a gente não consegue ver. A gente só consegue ver o chat depois que a gente terminou de fazer a estação e a gente volta aqui para o Meet. Então, porque a gente adotou essa nova linha, né, que a gente vai discutindo o caso ali no chat, enquanto a pessoa vai criando um checklist. Então, vamos fazer algumas observações desse checklist. Esse checklist tinha muito impresso. Eu destrinchei um pouco mais, eu modifiquei um pouquinho a coisa do INEP, e eu deixei ele com 8 impressos. Então, se a gente começar a ler aqui no cenário de atuação, pode subir um pouquinho, por favor, Thales? Então, o que a gente fala? Primeira coisa que a gente tem que ver, aonde que a gente está. Nesse caso aqui, o Thales estava numa UPA. Então, você viu, Thales, que ele falou que ali consta com sala de internação, laboratório e serviço de ecografia? Então, raramente o INEP vai colocar um serviço ali que você não vai usar. Então, se tem uma sala de internação, se tem um laboratório e se tem uma ecografia, possivelmente é uma grande chance de você utilizar um desses serviços ou esses recursos. Entendi. Outra realmente coisa... eu não foquei nisso aí, hein? É uma coisa que a gente passa despercebido, que a gente quer ir logo para o caso, né?
Então, a primeira coisa é saber onde eu estou. Se eu estou na UBS, se eu estou na UPA, se eu estou num hospital terciário, quais são os recursos que esse hospital está me oferecendo? Ele tem serviço de transferência, ele tem serviço de cirurgia, ele tem uma tomografia disponibilizada para gente. Nesse caso aqui, ele listava esses recursos, e uma coisa bem importante ali, ó, o paciente vem com exames realizados anteriormente. Ou seja, eu já estava com alguns exames na mão. Então, estava esperando você falar, você pode mostrar seus exames? Então, é outra coisa que eu acho que no nervosismo também passou batido. Sou batido, realmente. Uhum. Então, tipo assim, o INEP ele já fornece para a gente muita informação. Então, talvez uma das dicas principais é na hora que você lê o cenário de atuação, você, por algum segundo, parar e se imaginar dentro desse cenário. Opa, eu tenho isso, esse recurso, e o meu paciente já está com alguns exames na mão. Ok. Aí depois eu vou para minhas tarefas. As tarefas seguem aquela ordem que a gente já conhece, né, com anamnese, exame físico, hipótese diagnóstica e conduta. Só que ali embaixo ele fala para a gente, ó, realizar as tarefas na ordem descrita. O que isso quer dizer? Que uma vez que eu terminei minha anamnese e comecei meu exame físico, eu não posso voltar mais na anamnese. Eu posso voltar? Posso, mas não vou. Eu tenho certeza que se eu voltar, eu não vou ganhar um ponto. E está descrito ali para mim. Descrevendo para mim não realizar. Então, uma vez que eu voltei na anamnese, estou lá na hipótese diagnóstica, voltei no exame físico, ou fui na anamnese, esse ponto eu sei que eu já não vou ganhar mais. Às vezes compensa, porque aí você pede um laboratório, um exame complementar que vale um ponto maior do que você voltar. Geralmente, voltar, você ganha, se você realizar todas as tarefas, você ganha 1,5 ponto. Desculpa, meio ponto. Então, talvez você pede um laboratório, você pede um PSA, você pede uma ecografia, ou uma biópsia, dependendo do caso, você ganha 1 ponto. Então, às vezes compensa. Catiane levantou a mão, quer falar, fazer uma observação? Ou falar Sim. alguma coisa? Daniel, me tira uma dúvida. Quando o paciente ele já leva os exames em mãos, que eu pego, dependendo de qual exame que seja, ou se foi laboratório ou imagem, o resultado de biópsia, eu devo pedir novamente esses exames ou devo pedir acrescentando outros exames? Olha, nesse caso vai depender se tem aquela frase ali, realizar as tarefas na ordem descrita. Porque depende um pouco de interpretação também. Se você está pedindo os exames, você pode falar, você pode me mostrar os exames e pedir os seus exames. Ou, como está ali no cenário de atuação, você fala, quando tem um exame, geralmente o paciente é um motivo na consulta, ele fala, doutor, eu estou sentindo uma dor aqui, eu trouxe meus exames. Aí você pode falar, não, espera um pouquinho, vamos conversar primeiro. Só que você não pode esquecer de pedir esses exames. Então, o ideal seria você pedir justamente na parte de solicitação de exames. Daniel, uma dúvida. Lá no dia a gente vai ter um cronômetro assim na frente, mostrando o A tempo? gente tem um relógio digital. Ele não é um cronômetro, é um relógio. Você tem que ver como que tá os minutos e você faz o cálculo na sua cabeça para você saber aqueles 10 minutos. Por exemplo, você entrou na sala, era 14 horas e 15 minutos. Então, 14h25 vai acabar a sua estação. Entendi. Antes era um relógio de ponteiro, que era horrível, e agora é um relógio digital. Ele fica em cima da mesa onde você vai sentar e ter a interação com o ator ou atriz. Então, essas são as observações de todos os checklists. Na hora do cenário de atuação, tenta se imaginar dentro desse cenário de atuação, lembrando que é um paciente simulado, não é um paciente real. Então, na hora que eu perguntei que eu tenho câncer, você fica tranquilo, é uma dúvida que talvez está no meu checklist. O paciente, o ator, ele não vai fazer nenhuma pergunta que não está no checklist. Então, ele está esperando. Se alguém falar para mim que eu tenho câncer, eu vou perguntar, mas é isso mesmo que eu tenho? Porque ele não vai inventar uma fala. Outra coisa é sempre também, igual a gente já falou aqui, prestar atenção nas tarefas. Alguma dúvida sobre isso? Então,
Pode falar, doutora? Doutora, eu fiquei em dúvida só nessa parte que você falou, quando o paciente já ingressa com exames. O momento, eu devo realizar anamnese, exame físico, como está aí, eu devo solicitar o exame que está com ele. Quando eu vou falar a minha hipótese diagnóstica, é isso? Depende bastante do cenário que você se encontra. Tem paciente, igual eu falei, que na própria primeira fala dele, ele já está orientado a te entregar o exame. Então ele vai falar, doutor, eu vim consultar hoje porque estou fazendo um retorno, tá aqui os meus exames. Então tem paciente que só vai estar descrito lá. De alguma forma, o paciente vai te falar que ele está com alguns exames. Então tem algumas estações, por exemplo, de pediatria, igual o Bruno mostrou ontem, que é assim, ver o impresso 1. Agora não lembro se foi o Bruno ou se foi o... Eu acho que foi do Bruno. Então, antes de iniciar a estação, você já tinha que ler o impresso 1. Então, a orientação é sempre seguir o que está no cenário de atuação ou nas tarefas. Porque uma das perguntas pode ser, tipo, gostaria de ver os seus exames. Mas você deixa ele ali só para você não esquecer. Na hora que você estiver pedindo os seus exames, aí você olha todos. Porque nesse caso... pode falar. Não, que sempre vem uma indicação sobre isso. No caso, vocês estão vendo a estação, veio escrito no cenário de atuação dele. Paciente vem com exames realizados anteriormente. Ou se não, vai vir na tarefa, como foi o caso de pediatria, que nós vimos, que dizia ler a ficha do paciente que vai estar sobre a mesa, né? Se não tiver, você pode solicitar para o paciente também te mostrar. E é sempre uma dica, na verdade, quando é um paciente, dependendo do cenário que você está, se você está num pronto atendimento, muito raro ele vir, ou num hospital terciário, ele vir com um exame para você. Então, dependendo de onde você está, de que medicamentos esse paciente disse que tomava, se você vê que é uma enfermidade crônica, como era o caso desse paciente em questão, durante a anamnese, você pode perguntar, quando você já estiver partindo para o exame físico, se ele trouxe algum exame para você ver também. É uma dica, sempre agregar essa pergunta na anamnese. Pode falar, doutora. Ela já perguntou, acredito, a Solerina. Tá, que estava com a mão levantada. Exatamente, essa dica de perguntar de exame é uma dica de ouro aqui que a Evelyn deu. Então, o que você pergunta? Qual sua análise? Você vai fazendo sua análise, antes de pular no exame físico, fala, a senhora ou o senhor trouxe algum exame anterior? Não consta. Beleza, começa o meu exame físico. Pedir meu exame físico. Dentro da sala tem pelo menos 3 pessoas mais você. Então, quando você abre a porta, na mesa vai ter o ator ou a atriz, que você vai fazer a interação. Do lado, em pé, fica um avaliador com as fichas na mão. No outro lado vai ter uma pessoa que é o câmera, que fica filmando. E pode ter dentro da sala também uma pessoa que fica checando também o checklist. Então, quando você entrar na sala, vai ter um monte de gente, não vai ter só o ator ou a atriz ali. Vai ter uma pessoa que fica só com uma prancheta assim na mão com o exame. Então, na hora que você pedir ele fala para você, terminou seu raciocínio? Te entrega. Terminou seu raciocínio? Te entrega. Esse seria o seu avaliador, mas respondendo a pergunta, a banca não está presente dentro da sala, tá bom? Pode ficar despreocupado em relação a isso. O que tem é uma série de comandos que eles têm que realizar. Então, se você vê alguém com a caneta dentro da sala, não é a sua banca examinadora. É a pessoa provavelmente que está dando check nas coisas que ela já entregou para ela não se perder naquele momento. É só para quando vocês entrarem dentro da sala também, vocês não ficarem surpresa, porque tem um monte de gente lá na sala. Então, lembra que a gente falou? A primeira coisa que você vai fazer, entrou na sala e vai se dirigir à câmera. A câmera vai ter alguém que vai estar manejando a câmera. Então, você vai chegar naquela pessoa e a pessoa vai fazer assim, ó. Porque você vai indo e a pessoa faz assim, ou seja, onde você tem que parar. Aí você se apresenta e aí você vai para a mesa e senta frente ao ator ou atriz. E aí começa igual o Thales começou.
Ok? Sim, não tem mais nenhuma pergunta. Tá. Então, agora aqui, nessa questão de impressos, nesse caso, tinha 8 impressos. Então, lembra que eu falei para vocês, sempre que tem... Então, aqui, ó, outra dica, ó. Ele pediu impresso 1, o 2, o 3 e o 6. Ou seja, o 4 tá faltando, o 5 tá faltando e pode ter mais depois do 6. Então, essa é uma dica também. Tá vendo que tá faltando o 4 ou 5, sim ou sim? Deixa eu limitar todos aqui. Pode perguntar, doutora. Soléria Albuquerque, quer perguntar alguma coisa? Não te dá seguimento. Levantou a mão. Tá. Ok, eu acho que ela levantou a mão sem querer. Então, todos os impressos, eles têm um número de identificação. Então, se está pulando algum número de identificação, está faltando algum impresso. E tá vendo nesse caso aqui, ó, que eu coloquei PSA atual? Então, se tem o atual, provavelmente tem o PSA que ele já tinha anteriormente. Então, vou liberar aqui todos os impressos. Que no caso aqui faltou o PSA de 6 meses atrás, para fazer uma comparação. O EAS também, que eu resumi ele um pouquinho, porque a estação é gigante. A ecografia de próstata e a biópsia também, que a gente pedia nessa estação, e o avaliador falava que biópsia em andamento. Então, essa estação tinha... É assim, Tamara, quando você está pedindo exames complementares, você pode pedir o 1, pode pedir o 4, pode pedir o 6, pode pedir o 8, não precisa ter uma ordem. Só que você precisa pedir todos antes de pular a tarefa. Por exemplo, aí na hora que você já deu o diagnóstico, aí você não poderia voltar e pedir impresso. Eles vão te entregar, mas provavelmente vai pular esse ponto de seguir as ordens da tarefa. É isso? É essa a pergunta? É isso mesmo, doutor. Obrigada, tá? Tá. Então é só para ficar atento, porque no dia que eu estava realizando a prova de 2022-2, eu vi justamente que estava faltando um. Eu tava 1, 2, o 3, o 5, o 6, 7, o 8. Aí tava tentando pensar o que poderia ser a estação, eu vi que estava faltando um. Aí eu fui ler de novo, eu vi que ele trouxe exames complementares, ou exames, né? Eu falei, o senhor tem algum exame para apresentar? Aí a avaliadora me deu esse impresso. Aí eu percebi que estava faltando um justamente pela essa identificação, que é uma dica que vocês podem olharem também no dia da prova. O Thales também perguntou se eu tomava alguma medicação. Alguém sabe para que serve essa medicação? Ela já serve para hiperplasia prostática benigna, não? Uhum. Ou seja, é um paciente que ele não me perguntou, mas se ele me pergunta se você tem alguma enfermidade, ou você tem alguma comorbidade, eu ia falar, eu tenho hiperplasia prostática benigna. Ele me perguntou se eu tomo medicamento, eu falei, eu tomo medicamento, mas eu parei. Lembra que eu falei que eu parei? Então, provavelmente, o que aconteceu nessa estação, esse paciente teve uma complicação de uma hiperplasia prostática benigna. E aí, qual que é uma complicação que pode ter da hiperplasia prostática benigna com essa febre? O que faz vocês pensarem que poderia ter esse paciente? Uma prostatite, né? Uma infecção. Ou retenção. Exatamente, esse paciente, então... Obstrução da uretra, né? Isso, mas a obstrução, lembra que ele está com febre. A obstrução não vai gerar uma febre no paciente. Então, teve uma complicação...
Uhum. Então, isso que eu falei no começo da aula, que é o importante para a gente tentar identificar o que está acontecendo dentro de um quadro sindrômico. Ou seja, o paciente estava com dor. E quando o Thales me perguntou, o que eu falei? Eu estou com febre. Então, a gente tem que fechar a nossa mente para patologias que têm febre. E no caso aqui, o que são? Patologias infecciosas. Então, aí eu acho que já seria uma dica para ele já começar a pensar nessa prostatite, e tu também. No caso, a banca reconheceu como prostatite. Então, seria uma coisa para ele perguntar em volta dessa patologia. Então, é um paciente já. Ele não me perguntou, mas eu tinha uma vida sexual ativa, não tinha parceiro estável, não usava preservativo, então se ele me pergunta, eu ia falar um monte de fator de risco que eu tinha para desenvolver uma prostatite. Que é essa ideia também da gente ter aquele esqueleto, tipo, para a gente não ficar pulando de parte em parte na anamnese, a gente tem aquele esqueleto de ordem que a gente tem que pular, a gente tem que perguntar na anamnese. Uma vez que a gente zerou essa ordem de pergunta na anamnese, a gente vai para o exame físico. Exame físico ele começou a perguntar muito bem, falou do exame físico, depois ele fez o toque retal. No toque retal ele já viu que o paciente tinha uma próstata aumentada também, ou seja, uma próstata aumentada e febre. Aí, tipo, cada vez que ele estava progressando no caso, estava gritando assim para ele que era uma prostatite. Ou também uma ITU também que a gente podia pensar, e muita gente pensou também no dia da prova. Tinha o EAS também para corroborar, tinha uma ecografia também, se o Thales quiser clicar aí na ecografia, no EAS eu dei uma ecografia, ele tem, se clicar também na imagem ele aparece, mas já tem um laudo aí do lado, raramente alguém vai pegar e vai ir pela imagem, vai mais pelo laudo. O EAS também, eu já deixei o EAS um pouco mais resumido, porque no dia da prova eles vão te entregar um EAS gigante, então, como essa estação é gigante, eu tentei resumir um pouco mais para a gente ter um tempo para a gente trabalhar ela. Mas depois eu vou voltar a todas as informações também do INEP, que é um tempo que a gente vai precisar para realizar a estação, né? E aí tem uma coisa que era interessante, que tem o PSA de 6 meses. Então, se ele me pede, eu ia mostrar que eu estava com 4, e depois que eu parei de tomar a medicação, e que é o tempo hoje, é o atual, né, eu tô com 16. Então, aí também era para levar o raciocínio de patologias que aumenta o PSA. Inclusive, foi o item que foi excluído do TEP, né? Porque você teria que ter um raciocínio rápido nesse momento e ver a velocidade que subiu esse PSA e com a característica do tato retal do paciente. Porém, foi um item que não foi cobrado nas tarefas e o paciente, em momento nenhum, fazia essa pergunta para o candidato. Exatamente. Eu até tentei fazer essa pergunta um pouco mais sutil, que ele falou do PSA, eu falei, mas o que é isso, doutor? Mas eu não perguntei, porque o ator no dia, ele não pergunta, mas o que é esse AS? Como que ele altera? Que era uns itens do checklist, mas não tinha como a gente saber. O Matheus está perguntando aqui que é de cirurgia? Sim, foi de cirurgia, Matheus. Foi de cirurgia. É mais clínico mesmo, desculpa. Perdão. Agora eu vou disponibilizar aqui o checklist para a gente debater também, junto com o Matheus. Perdão, junto com o Thales. Vou disponibilizar aí. Quando você estiver olhando aí, você me fala. Então, esse checklist está idêntico ao checklist do INEP. Então, a apresentação, identifica se você fez, cumprimentou o paciente, sim. Ok, nesse ponto aqui é o que a gente chama de acolhimento. Esse ponto aqui é um ponto que a gente não pode perder por nada na nossa vida. Talvez é aquele 0,5, 0,30 que vai salvar a gente de uma aprovação. A gente já conhece aqui muita gente que reprovou por 0,025. Então,
chegou, se apresentou como médico e perguntou o nome do paciente, falar pelo menos uma vez o nome do paciente, igual o Thales estava falando, Daniel, chamando pelo nome, também, dependendo da estação, conta ponto. Então, é um ponto que a gente não pode perder. E esse ponto, ele vai estar junto aí com todas as outras estações. Pergunta sobre característica da dor. O início, você me perguntou, que eu falei, a localização também, a progressão. Essa daqui eu quero dar uma dica para vocês. Thales aqui também. Lembra que você me perguntou qual que é a intensidade da dor? Leve, moderada ou grave? Ou intensa, desculpa. Se é de 1 a 10. Quando você fizer essa pergunta, qual a intensidade da dor de 1 a 10? Se a pessoa falar 7, igual eu falei, você já adiciona essa pergunta na hora. Mas começou com 7 ou foi progressando até 7? E aí você já pega esse ponto de progressão. Então você já pega a intensidade mais a progressão. Beleza. Depois eu falei também da progressão. Fatores de melhora e piora você perguntou também. Então só vou te colocar satisfatório nesse item. Perguntou sobre sintomas urinários. Urinários. Frequência, urgência ou incontinência urinária, hematúria, uma coisa importante, noctúria também eu tinha, o jato mais fraco, jato interrompido, sensação de urina residual, esse eu acho que você me perguntou, odor na urina, esforço, excitação miccional inicial, disúria, você me perguntou, e gotejamento terminal. Aqui você perguntou 1, 2, 3. Vou colocar inadequado. Então, quando a gente está frente a um paciente que tem algum problema testicular, a gente está pensando no paciente que já tem essa hiperplasia, a gente vai ver se ele tem sintomas, uma clínica tanto irritativa, né, como uma clínica de obstrução. Pergunta sobre histórico pessoal, você não perguntou, ia falar que eu tinha hiperplasia. História familiar de doença, também não lembro. E quando pergunta as duas. Você não perguntou de histórico familiar, você me perguntou? Não perguntei. Na verdade, eu perguntei se tinha hipertensão, diabetes, lipidemia, né? Mas nada relacionado à próstata. Você está vendo que geralmente até agora não tem muito relação com a patologia em si, ou seja, aquele esqueletinho que a gente sempre passa. Patrícia perguntando se pode fazer todas as perguntas da Alice. Agora tem que fazer, viu, Patrícia? Tem que fazer sim ou sim. Porque nesse último Revalida, eles perguntaram as 10. Se a pessoa não falasse as 10 características da dor, não pontuaria. Então, Alice Fredusa, sim ou sim. Mas eu queria saber, por exemplo, se eu podia perguntar tudo de uma vez. Por exemplo, o senhor pode me dizer há quanto tempo que começou, a intensidade, o caráter, se irradia para algum lugar, se tem um fator agravante, um fator atenuante, tipo assim, toda a lista numa só pergunta e esperar que ele me responda todos os itens. Aí tem duas questões. Toda pontuação que você tem no INEP é o que você verbaliza e não o que o ator te responde. Então, você pode fazer todas as perguntas e você vai ganhar o ponto. Só que como você fez muitas perguntas e o ator geralmente não é da área de medicina, ele não vai lembrar todas as perguntas que você fez. Então, talvez uma pergunta que ele não lembre é uma chave para você desvendar o diagnóstico do caso. Entendi, obrigada. Nada. Você pode fazer. Quando começou? Aonde que dói? Vai para algum lugar? Então, tipo esse bate-bola mais rápido. Ou você pode fazer também. Quando começou? Onde que dói? E qual a intensidade? Fazer essas 3 perguntas, faz tipo de blocos pequenos. Entendi, que às vezes na hora do nervosismo quer fazer logo tudo de uma vez, para ver se sai, né? Claro, vai sair, você vai ganhar o ponto, só que essa coisa, o ator e a atriz, eles têm aqui um tempo mínimo de fazer o script do dia do Revalida. Então, naquele mesmo dia, pega o ator e pega a atriz, faz aquele treinamento.
não é todo mundo que vai lembrar 100% do script. Tem muita coisa que você pergunta, o ator pode falar que não conta no script, mas está lá no script. Então tem que levar isso em consideração também o dia de resolver. Não é como a gente está fazendo o checklist aqui, o Thales está me perguntando e eu tenho um script aqui na minha frente. O dia lá não vai ter isso. Era essa a dúvida? Sim, obrigada. Imagina. Solicitou exame físico, ele me fez, toque retal fez também. Então, olha aqui, ó, uma coisa para quem ainda não participou do Revalida, sempre que começa um bloco, igual o Thales começou a fazer exame físico, eu sempre pergunto para ele, terminou seu raciocínio? Porque tudo que ele falar depois que eu falei, terminou seu raciocínio de exame físico, ele não vai pontuar, porque ele já vai estar com os impressos na mão. Então, na hora que ele lê, já não adianta mais ele pedir. Então, o INEP adotou esse terminou seu raciocínio para evitar justamente o pessoal fazer recurso. Opa, deixa eu voltar aqui. Pode perguntar, doutora. Doutora Raniele levantou a mão, é alguma pergunta? Não, vou seguir então. Sem querer, perdão. Tá bom. O próximo item, solicita exames laboratoriais. Hemograma, ele pediu. PCR, eu não lembro do PCR, Thales. Não, pedi não. Ok, o PSA você pediu. Exame de urina 1 ou EAS. Exame de urina tipo 1 eu pedi, mas Uhum. talvez eu pedi meio rápido, né? Uhum. Mas se você pediu, é o que vai pontuar. E urocultura. Então você pediu 3. Pedi urocultura também. Urina tipo Pediu? 1 e Então você... urocultura. Ok, então, você tem o satisfatório. Aqui uma coisa importante também, ó. Isso é muito bom para ganhar ponto. Tá vendo que um item é eu solicitar e outro item é eu interpretar? Então, uma coisa que a gente não vai fazer daqui para frente é na hora que a gente pegar um impresso, é ler para a gente. Então, chegou um impresso na minha mão, eu vou fazendo justamente o que o Thales falou. O senhor está com febre. Eu não vou falar, está com a temperatura 39. O senhor está com febre. O senhor se encontra um pouco hipertenso. O senhor está com frequência cardíaca aumentada. Então, essa é a interpretação que eu vou fazendo do impresso. Tá vendo que o INEP separou esses itens? Uma coisa é ele solicitar, outra coisa é ele interpretar o que está na mão dele. Então, você falou leucocitose, o PCR não pediu, né, Thales? Não pedi. O EAS também não cheguei a escutar que você pediu, então não tinha como você falar hematura nem piúria. E o PSA aumentado você falou. Então, no caso aqui, seria parcial. Solicitou exame de imagem, nesse caso você não pediu. Um ultrassom, ultrassonografia, aqui é o que eles reconhecem, né? Uma ecografia de aparelho urinário e ou de próstata. Então, se você falasse qualquer um desses, você ganha um ponto. Formula a hipótese diagnóstica atual de prostatite aguda e ou hiperplasia prostática benigna. Esse aqui foi um erro que teve no INEP, que quem falar, mesmo estando e ou hiperplasia prostática benigna, você não ganha o ponto. Se você só falou hiperplasia prostática benigna. Você só ganharia o ponto, nesse caso aqui, se você falasse prostatite mesmo. Porque o paciente já tinha hiperplasia prostática benigna. Então, tipo, não tem como você... Eles dão o diagnóstico de uma coisa que você já tinha, assim, então ficar... Mesmo estando no erro ali definitivo do PEP, que é o padrão de esperado de procedimento, eles não deram. Pelo menos eu entrei com recurso aqui também, o pessoal que entrou com recurso não ganhou esse ponto. Só para explicar só um pouquinho,
Foi assim, né? O PEP original, o único diagnóstico válido seria a prostatite. Só que vocês viram que, conforme foi solicitado os exames, era possível identificar que o paciente também tinha hiperplasia prostática benigna. Então, os candidatos entraram com recurso geral contra o PEP, que é o padrão esperado de prova, e ganharam a chance de que hiperplasia prostática benigna também fosse uma resposta válida. Só que na hora que eles liberaram o novo PEP, que é esse que o Daniel colocou aí, ele coloca, para ser adequado, tinha que ser hiperplasia prostática benigna e ou prostatite, né, ou ao contrário. Ou seja, e ou. Então, quem falou só hiperplasia prostática benigna dá a entender que seria adequado. Só que não foi assim, foi parcialmente adequado, porque foi erro de digitação deles, só que eles não se importaram com isso. Então, todo mundo que entrou com recurso não conseguiu ganhar, mesmo sendo um erro de digitação deles. Ficaram parcialmente adequados. Para ganhar totalmente, tinha que ter falado os 2 diagnósticos. Exatamente. Nesse caso aqui, você entraria com recurso aqui e o recurso não foi deferido, foi indeferido. Correlacionar o aumento da próstata na ultrassonografia com a prostatite e hiperplasia prostática benigna. Então, seria adequado o ponto se você correlacionasse os 2 diagnósticos, parcialmente se você correlacionar apenas com um diagnóstico, inadequado se não correlacionar com nenhum. Então, no caso, como você não pediu. Indica tratamento antibiótico, no caso aqui você fala a prostatite, né? Você ia falar um dos antibióticos aqui. No caso, o Revalida só aceitou ciprofloxacino e levofloxacino. Outros antibióticos eles não consideraram também. Orienta o monitoramento do PSA após o tratamento inicial. Esse também foi um ponto que teve um monte de recurso. Essa estação foi muito difícil, igual eu estava falando aqui no começo, porque é uma coisa que dificilmente a pessoa, uma vez que você tratou uma prostatite, você vai falar, agora a gente vai fazer o segmento do seu PSA. Então, eles pontuaram esse item aí. E realize na sequência. Esse é justamente aquele ponto que está lá nas tarefas, que é realizar na sequência. No caso, você estava no exame físico, você voltou a me perguntar se eu fumava, se eu bebia, então aí já perderia esse ponto aí. Aí agora, abriu esse análise de resultado aí. Esse seria o gráfico de desenvolvimento, ó. Você fez um acolhimento super bem, esse ponto de acolhimento que a gente deve ganhar em todas as estações, e depois a anamnese, faltou bastante perguntas sobre problemas urinários ali, tanto obstrutivo quanto irritativo. O exame físico foi bem, é aquilo que você perguntou mesmo, do exame físico geral do paciente e do toque retal, era o que esperava nessa estação. O laboratório, ele poderia melhorar um pouco, mas ainda ele está acima da linha de segurança. Então, faltou você pedir o PSA que ele já tinha, que é o exame que ele já vinha em mãos, e também faltou o EAS para pontuar mais, mas ainda está em cima da linha de segurança. No questão da imagem, nesse caso, faltou a ultrassonografia, o diagnóstico foi dado como hiperplasia prostática benigna, e a conduta, como não foi feito o prostatite aguda, e não chegou a ter uma conduta adequada. Quer falar um pouco, Thales? O que você achou? Você tem essa pressão de realizar aqui na live? É maior? Com certeza, isso sim. E o que eu achei é que dá para, com essa pontuação, que dá para reprovar sossegado. Né, Daniel? A média... E tem muito você tirou uma pontuação. A pontuação aqui foi, deixa eu ver, 35%. 35%. Uhum. Como eu falei, essa é uma estação difícil, então o que acontece dentro do INEP? Vai ter estação que ela vai ser estação difícil, e tem estação do INEP que ela vai ser muito fácil. Então, por exemplo, nesse ano, o que teve de muito fácil foi sífilis. Então, quando você está frente a uma paciente ali que tem só aquele quadro ali de uma sífilis, é uma pontuação que você tem que jogar ali próximo de 10. Porque quando aparecer uma prostatite aguda,
quando aparecer uma estação mais difícil, você pode tirar 35, mas você tem aqueles pontos da sífilis para compensar um pouco. Sim, realmente. E quando você se coloca sob pressão, é totalmente diferente, né? É diferente. É Sim. diferente você realizar com um amigo do que você realizar aqui na live, quando você realizar lá no dia, e vai ser também diferente quando a gente realizar no simulado também, onde a gente vai contratar os atores também para fazer. Vê que são níveis de ansiedade, níveis de nervosismo diferentes, onde que a gente quer diminuir bastante para chegar no dia da prova já estar também acostumado com esse cenário. Sim. E obrigado, Daniel, pela oportunidade. Gostei. Imagina. Indico o pessoal e encorajo aí todo mundo a participar, que é muito bom. Legal. É boa a participação, porque acaba que, enquanto a gente não realiza, é uma coisa que a gente sempre vem falando aqui na live também. Prostatite é um assunto que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na live é um assunto que todo mundo domina. Você sabe o que é uma prostatite, você sabe qual que é o tipo de paciente, qual que vai ser a conduta, se eu vou internar ou não. Então, o problema não é o tema em si. O problema é como que a gente vai montar essa estrutura para a gente realizar essa estação de um paciente que tem uma patologia específica igual a prostatite. Então, se viu que tem um monte de item no checklist que não tem a ver com a patologia. Tem a ver com algumas perguntas, tem a ver com o acolhimento, tem a ver com alguns exames que você vai pedir. Então, é exatamente isso, a nossa ideia aqui. A gente Parabéns, tentar... doutor, você foi super bem, viu? E não se desanima com essa nota, isso tem que ser, na verdade, um impulso para você seguir estudando e mandar super bem no dia. Como o Daniel falou, no dia são várias estações, são 10 estações. Vai ter estação difícil e vai ter estação muito fácil. Então, a ideia é sempre essa. Peguei um tema que eu sei, na hora que o paciente começou a falar, eu já sei o que é, primeira coisa, controla a ansiedade, não vai direto para o diagnóstico. Segue o esqueleto, passo a passo. Esse é o verdadeiro segredo, é você manter a calma, ler bem e prestar atenção no seu no seu cenário de atuação. Para você garantir na estação fácil aquele ponto que você sabe que perdeu na estação difícil. Acho que ninguém consegue gabaritar, é uma prova muito difícil, o índice de aprovação é muito baixo, a gente sabe disso. Então, a ideia é essa, na estação fácil eu tenho que ir muito bem para compensar qualquer estação difícil que vier. Parabéns de novo. E uma coisa também... Obrigado, pessoal. Obrigado. Uma coisa interessante em fazer é, uma vez que você saiu de uma estação, desliga aquela estação, esquece o que aconteceu. Se você foi bem, se você foi mal, esquece. A próxima estação é a próxima estação onde você tem que estar focado 100%. Se você saiu, nossa, o que será que aquele paciente tem? Não sei se eu falei o diagnóstico certo. Você já vai entrar na outra estação com um monte de problema e pensamento na cabeça. Então, a ideia é justamente saiu da estação, é outra estação, é outro cenário, é outra vida, é outros pontos que você vai fazer para tentar adquirir na somatória de pontos. Beleza. Pode parar de compartilhar já, doutor Tânis. Beleza, obrigado por participar. E agora a gente vai colocar um segundo caso aqui na área de cirurgia, que é alguém falou, essa estação parecia mesmo mais parte de clínica do que de cirurgia, mas foi da estação de cirurgia de 2022-2. Agora a gente vai colocar aquele outro cenário que a gente já vem